Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje é um daqueles dias em que filas muito importantes estarão dando mais alguns passinhos para frente em direção a Papuda, Bangu 8, outra instituição prisional congênere. Isso porque termina hoje os prazos para a maior parte dessa ORCRIM que foi comandada pela figura do inelegível. E eu confesso a vocês que eu estou muito curioso para ler essa peça de defesa prévia, porque certamente ela conterá aspectos ficcionais que nem Júlio Verne, se fosse vivo nos dias de hoje, teria condição de imaginar. Bom, vou abordar com vocês esse tema e outras situações que estão acontecendo no mundo, que estão provocando muitas tensões, mas que para nós servem como grandes alertas e também inspirações. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já fazem parte do nosso portal. Se gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, recomende, dê seu joinha, mande seu comentário, participe aqui do nosso chat, enfim, fale do nosso portal para as pessoas que você conhece e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando com o fato que nós conversamos com vocês em outras oportunidades. Denúncia da PGR sobre golpe. Prazo para Bolsonaro apresentar defesa ao STF termina nesta quinta-feira. Defesa de outros acusados de participação na trama golpista também deve apresentar respostas. Prazos variam de acordo com o dia da notificação judicial. Então é o seguinte, como será essa peça de defesa do inelegível? Porque fica difícil fazer uma defesa com tantas provas robustas, né? O que ele vai fazer? Ele vai negar, por exemplo, que isso aqui não existiu? Se você tem dúvidas, pense aqui, meu amigo, minha amiga. Você, se fosse advogado de uma criatura como essa, e fosse acusado de ter articulado uma corrosão das nossas instituições, um ataque às nossas instituições, um discurso de fraude às nossas instituições, que as instituições estariam praticando fraude, e discurso esse que continua a ser reiterado pela criatura. Ele deu uma entrevista nesse final de semana para um podcast lá fora e falou as mesmas coisas. Então, como é que a gente pode classificar isso aqui? Que ele tem tempo ainda para decidir. Tem tempo ainda de arquivar seus enterros. Olha só, ele estava intimidando um ministro do Supremo Tribunal Federal para arquivar inquéritos contra criminosos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Dizendo que, olha, acabou o tempo dele. Então é o seguinte, vai dizer o quê? Isso não existiu? Gente, eu fico até pensando, fazer a defesa de um serial killer talvez fosse mais fácil ou menos difícil do que fazer a defesa do inelegível. O inelegível vai dizer o quê em relação a todos os depoimentos que todos os generais prestaram, todas as conversas? Isso que foi encontrado, porque muita coisa essa gente conseguiu destruir, eles conseguiram ocultar, e muitas coisas eles não deixavam rastros, porque eram situações que eles falavam tete a tete. Eu estou doido para ver uma cariação entre os generais que fizeram depoimentos e que disseram que Bolsonaro queria praticar um golpe e não aceitaram. Como é que vai ser uma cariação? Como é que vai ser uma cariação entre o Cid e Bolsonaro? O Cid vai ser obrigado a ver que a figura a quem ele serviu tanto é um rato. Vai ter que dizer, o senhor é um rato, o senhor mandou fazer isso, o senhor se beneficiou com isso, o senhor está me jogando a fogueira agora. O que os generais acariados com Bolsonaro dirão para ele? Você é um rato. Você propôs dar um golpe? Você estava chamando a gente para dar um golpe? Ou será que o Bolsonaro vai dizer o general está mentindo, o Cid está mentindo, o outro está mentindo, entendeu errado, foi nada disso, isso nunca existiu? É a mesma coisa do serial killer sendo defendido, né? Dizendo coisas como essa, não, nunca quis matar aquelas 20 pessoas em tempos diferentes. É que elas vinham, se encontravam comigo e pulavam na frente da minha faca. Eu não sei o que acontecia, elas eram atraídas, né? Eu nunca conheci nenhuma daquelas pessoas, nunca desejei mal àquelas pessoas, porque eu defendo Deus, pátria e família. Talvez fosse mais fácil, né? Porque para a figura do inelegível, eu de fato quero ver quais serão as teses, né, para negar fatos. Enquanto isso, a extrema-direita já negocia espaços sobre o defunto, sobre esse moribundo que vai para a cadeia.
Quando eu comecei a dizer que Bolsonaro ia para a cadeia lá atrás, muita gente achou que isso era ficção. Hoje, felizmente, pergunte a alguma pessoa que esteja antenada com as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, sobre tudo que vê à tona, se essas pessoas hoje acreditam ou não que a figura do inelegível irá para a cadeia. Ele irá para a cadeia. A questão é quando ele irá para a cadeia. E por isso a gente tem que ficar aqui acompanhando essa discussão processual, o andamento dessas histórias todas. Mas isso começou a ganhar atração, porque agora, com a defesa prévia de Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República tem 5 dias para se pronunciar. E depois o Supremo Tribunal Federal vai analisar se aceita ou não a denúncia, se aprova ou se não aprova. Se isso aqui que a gente acabou de ver, se isso existiu ou não existiu, né? Se as provas todas apresentadas pela Polícia Federal são provas ou se são ilações, se são narrativas, enfim. E aí os caras estão se organizando, né? Gustavo Lima visita Luciano Hang no dia de anúncio da chapa presidencial com Caiado. Gente, não existe espaço de vácuo, né? O vácuo na política. Se houver algum espaço que esteja aí com grandes interrogações, alguém vai querer ocupar. Estão querendo ocupar pelo campo da direita, extrema-direita, e alguns já estão tentando ocupar também espaços deixados pelo atual governo, pelo presidente Lula, em função da sua aprovação, que está sofrendo aí muitos solavancos. Solavancos absolutamente previstos aqui por canais como o nosso Portal do José, em função da falta de comunicação. Não é falta de resultado, é falta de comunicação, porque ao olharmos a política macroeconômica dentro dos padrões neoliberais, que nós estamos seguindo aqui no Brasil durante tanto tempo, o Brasil apresenta resultados muito positivos. No entanto, as coisas que são apontadas como pontos negativos estão sendo exploradas ad nauseam pelos grandes veículos de comunicação junto com a extrema-direita, que fica dizendo que aqui no Brasil existe uma ditadura. Alguém que veste uma camisa de um torturador ilustra bem o que é essa ditadura aqui no Brasil. A ditadura em que um delinquente, junto com seu mentor intelectual, fica passeando de jet ski. Esse aqui é um vídeo postado pelo Inelegível, com fundinho musical e tudo. A coisa romântica. Ele e o Malafaia na garupa. Né? Então eu pergunto para vocês, essa gente é cara de pau ou não é cara de pau? Bom, daí a gente chega aqui nos assuntos internacionais. O Canadá já tem governantes lá que estão prometendo retaliações também pesadas ao que o Trump está fazendo. Eu vou linkar isso, eu vou unir isso aí ao nosso papo de agora. Vamos ver o que disse aqui o senhor Doug Ford, lá de Ontário. Vamos ver aqui. ABC, todos devemos actuar. Ellos necesitan nuestra energía. Deben sentir el dolor. Isso aqui tá com uma dublagem, né? Vamos pegar aqui, vamos lá. Si nos atacan, responderemos con más fuerza. El acuerdo de Starlink, ¿por qué no cancelarlo ahora mismo, dado lo que el presidente mostró en la oficina Oval? Ha sido un gran apoyo a Ucrania. Conocemos que Starlink ha tenido problemas en Ucrania y el señor Musk, ¿por qué no mandar un mensaje ahora al pueblo ucraniano y a los canadienses diciendo que este trato se acabó y que no haremos negocios con él? Aí vai No falando voy a aqui. empezar una guerra de tarifas. No seré quien cruce la línea, pero te aseguro, si él se acerca se llevará una gran sorpresa. No somos como los demás. Tenemos 41 millones de personas, pero tenemos un gran poder. Somos fuertes en energía. Dominamos en energía nuclear, petróleo y comercio de bienes en nuestra frontera. Adquirimos más productos de Estados Unidos que cualquier otro país del mundo. Gente, então o Canadá tá em polvorosa. Os boicotes a produtos americanos já começaram. E as alucinações, ou a visão alucinada de Trump, estão ameaçando o México também. E a gente tem repercussões sobre isso. Vamos pegar esse trecho aqui do que ele disse quando estava assinando um desses decretos sobre a possibilidade de invadir o México. Cartels are now going to be seen as foreign terror organizations. Would you think about ordering U.S. Special Forces into Mexico to take them out? Could happen. Perguntando, olha, sobre os cartéis lá no México, existe alguma possibilidade de invadir o México para isso? Ele está dizendo, pode acontecer. Stranger things have happened. Aí ele fala, tem acontecido coisas muito estranhas, né?
Só que acontece o seguinte, a Claudia Sheinbaum está com 85% de aprovação no México e ela fez uma convocação para domingo para o povo mexicano se reunir na Praça de Zócalo. Gente, vai muita gente para lá. Eu vou mostrar a cena para vocês. Olha, realmente eles estão mobilizando lá com muita força. Isso para quê? Porque o México vai passar por algumas dificuldades, mas estando com o povo informado, você ganha o povo para enfrentar a situação junto. Se você não tem o povo junto, se você não tem informação, é a oposição no México. Muita gente acha que no México não tem oposição. Eles têm uma oposição que é de extrema direita como a daqui. Tem os grandes veículos de comunicação que atacam o governo também. As coisas lá não aconteceram do nada, não. O povo não está se politizando por magia, não. Isso serve de exemplo para nós aqui, porque nós estamos sem mobilização no campo da esquerda. E aí, é por falta de liderança? Não. O Brasil tem a liderança, tem o presidente Lula. E essas pessoas aqui, elas dependem para estarem mobilizadas do Centrão, de TV Globo, de jornalão? Não. Essas pessoas aqui morreram? Elas desapareceram? Eu desapareci? Você desapareceu? Ué, tá faltando mesmo, gente, mobilização, politização, informação para a sociedade brasileira, porque nós estamos nos acostumando, isso é muito ruim, a uma espécie de bundamolismo. O Brasil está ficando uma nação que nós não temos nenhum projeto de futuro que encante a maior parte da sociedade, que mobilize a sociedade. E é por isso que eu tenho aqui feito as críticas sempre que posso aqui sobre esse tema aqui, provocado algumas discussões. Isso aqui, para juntar o povo brasileiro, não depende de Centrão, não depende nada disso. Aliás, muito pelo contrário, quanto mais mobilização, mais poder de barganha, mais poder de pressão e mais politização, inclusive em processos eleitorais, a gente consegue ampliar aqui nosso país para, enfim, ajudar o nosso país num processo civilizatório a avançar para um melhor destino, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde eu estou por aqui, mande seu comentário. Tchau!